E chegamos à última questão aqui. Casualmente, eu deixei a última por último mesmo. Geralmente vocês começam pela primeira, e aí às vezes a primeira é difícil e vocês ficam trancados na primeira e não avançam, certo? Então eu não fiz essa maldade com vocês, deixei ela para o fim ali. Mas essa questão é a questão mais difícil. E essa questão é uma questão também do Enem. E eu não lembro qual o ano. Enfim, não lembro de cabeça. Tá? Por quê? Porque geralmente a informação, quando a gente quer fazer uma comunicação científica, uma das coisas que a gente recorda não, a gente utiliza, são uma teoria, uma equação, uma lei, um princípio, né, para a gente evocar e falar sobre determinado fenômeno. Mas às vezes a gente pode usar uma tabela, como essa aqui, ó. Então aqui tem uma informação da tabela. E outras vezes a gente pode usar a informação como um gráfico. Então, se vocês lembrarem que a primeira questão lá, nós tínhamos um gráfico, certo? Ó, aqui, ó. Na primeira questão tinha um gráfico, ó. E na última questão, o que eu fiz? Eu combinei, né? Eu combinei aqui, ó. Eu combinei um gráfico com a tabela. Eu não, o Enem, né? A pessoa que elaborou a questão. Então, ela é um nível bem avançado. Diria que essa questão, com certeza, ela vale mais de 700 pontos, 750 pontos. Diria que ela estaria mais ou menos nessa faixa ali, entre 750 a 800 pontos. Tá, o nível dela é bem difícil, de fato. Então, vamos lá. Fiz esse preâmbulo aqui, gastei quase 2 minutos para fazer essa resenha aqui para vocês, tá? Para discutir isso. Vamos lá para a resolução. Então, aqui as informações, elas estão um pouco no enunciado ali, ó. A gente tem a massa aqui, ó, tá? Então, dados aqui, ó, dados. Tá? Nas outras não precisei tirar os dados, porque era o próprio gráfico ali, não tinha conta, né? Eram questões qualitativas. Aqui a gente voltou a ter uma questão quantitativa, né? E além de ser qualitativa também. Então, a massa, ela é de 270 gramas. E ele fala que a gente tem um fluxo constante, ou seja, tem uma potência ali, né? Fornecendo energia de 232 ou 232 calorias por minuto, tá? Cada minuto ela fornece isso aí de calor. E daí ele quer que a gente identifique, né? Ele quer que a gente identifique, ó, aqui, ó, nessa região, ó, o intervalo de tempo, tá? É isso que ele está pedindo para nós aqui, ó, certo? Ó. Aqui, ó, intervalo de tempo, ó, em minutos. Ah, quanto tempo? Quanto tempo daqui até aqui, ó? Então, vamos pensar. Vamos pensar isso aí, como é que a gente pode... Eu faria o seguinte, galera, aqui, ó, tá? Faria o seguinte aqui. Como ele está pedindo ali, ó, ele quer saber aquele ΔT, e como a gente está fornecendo a potência aqui, ó, vamos usar isso aqui, ó. A potência é quem, ó? É a quantidade de calor em função do tempo, certo? Nessa região aqui, ó, nessa região aqui, o que que a gente tem? A gente tem aqui o calor latente, ó. Tem o calor latente. Vocês estão vendo aqui, ó, constante aqui, ó. Quanto que é a variação de temperatura aqui, eu falei para vocês, ó. Quando não tem variação de temperatura, significa que ele está recebendo energia, mas não para variar a temperatura, mas sim para mudar de estado de matéria, né? Então, acontece uma reacomodação ali das moléculas, né, da estrutura. Ela mexe, digamos assim, nos graus de liberdade da estrutura. Então, uma outra parada que está acontecendo ali, que não é uma visão mais clássica, tá? É uma visão assim mais da estrutura da matéria. E daí a gente precisaria, digamos assim, de física moderna para entender um pouco disso, né? Então, precisaria, digamos assim, ó, entender um pouco da estrutura da matéria, tá? Talvez um pouquinho de entender de função de onda, da estrutura do sólido, talvez um pouquinho da mecânica quântica, para a gente poder tentar entender o que essas moléculas estão fazendo ali na substância, que estão se reorganizando às custas de um novo grau de liberdade, né? Porque ela, digamos assim, num estado, né,
Se no estado anterior ele está no estado, digamos assim, deixa eu ver aqui, líquido, né? Então está no estado líquido, então ela tem, digamos assim, o poder de ter a translação ali, né? Tem a translação, tem também grau de energia de rotação, tem grau também de vibração, mas quando você faz a vaporização, né, que é o estado de ebulição ali, a matéria ela ganha mais grau de liberdade ali, tá? Nessa mudança. E quando ela está mudando essa estrutura da matéria, é como se ela tivesse mais energia, tá? Então nem vou me arriscar muito a falar muito, porque eu não sou da parte da termodinâmica que estuda a transição de fase, tá? Então para falar um pouquinho mais eu teria que ler também um pouquinho mais. Então, como não é isso que a questão quer, não quer saber os detalhes assim a nível da estrutura da matéria, a nível molecular, né? Mas sim do ponto de vista clássico, né, que a gente vai usar ali aquelas relações de calorimetria, né, enfim. Então aqui envolve, ó, a massa da substância e a latência de fusão dela aqui num certo intervalo de tempo, tá? Lembrando que a potência a gente já tem aqui. Então, se eu souber, ó, se eu souber aqui, ó, quanto que vale, ó, o exercício não deu para nós a latência, ó. Tá? Se desse para nós a latência, era um problema bem simples também. Tá? Vocês concordam comigo? Seria um exercício um pouquinho mais difícil que o anterior, mas mais fácil que o número 4. Tá? Então seria mais difícil que o 5, mas muito mais fácil que o 4. Como não deu, a gente vai ter que calcular essa latência de fusão aí. Então a gente vai ter que usar, por exemplo, ó, outra região. E daí a região que a gente pode usar aqui, ó, para poder calcular, é essa região aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então eu vou usar, ó, justamente aqui, ó, certo? Onde eu tenho as variações de tempo, ó, e eu tenho também as variações de temperatura, tá? Ok? Eu não posso usar esse valor aqui porque eu não... Se isso aqui for uma tabela bonitinha, ó, aqui até seria 60 graus, mas eu não sei quanto é que é aqui, ó. Tá? Então eu sou obrigado a usar, ó, essa região aqui, ó, tá? Para calcular quem? Para calcular o calor específico, certo? Aqui, ó, tá vendo que ele deu para nós, ó. Olha só, galera. Olha aqui, galera. Olha só aqui, ó. Ó, ele deu para nós. Ele deu para nós aqui, ó. Cadê aqui? Cadê tu, querido? Vem cá. Aqui, ó. Deu para nós aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Deu para nós aqui, ó. Esses valores, ó. Tá? Então, se ele deu para nós esses valores, a gente pode descobrir qual que é o calor específico, e de posse do calor específico, eu volto aqui nessa equação, substituo o valor do calor latente e encontro o intervalo de tempo, beleza? Então, essa é a estratégia aí, tá? Então, a gente sempre tem que ter uma estratégia. Então, nesse caso aí, ó, esse exercício ele tem assim uma questão de avaliar, e ele poderia dizer até que a gente tem que criar uma espécie de um mecanismo, né? Então, embora não tenha criação no Enem, tá? Porque você não tenha que criar nada, você teve que avaliar e ao mesmo tempo você teve que pensar numa estratégia ali, né? Então você analisa, avalia, e eu acho que até tem uma beiradinha de criação ali, tá? Não sei, enfim. Tá? Fica aí para vocês avaliarem. Então, por isso que essa questão que eu julgo ela ser difícil, tá? Ela é difícil. Então, o nível dela fica entre 750 e 800 pontos. Vamos lá. Como diria, vamos então, ou vamos já. Então, eu vou usar aqui essa região, né? Vou usar aqui essa região, e daí aqui eu vou usar essa região, ó. E eu tenho ali, por exemplo, a variação de temperatura, ó. A variação de temperatura é 40 menos 20, isso aqui vai dar 20 graus Celsius. E a variação de tempo, certo? Tsão é temperatura, Tzinho é tempo. 30 menos 10, isso dá 10 minutos. Certo? Vocês estão vendo que eu estou fazendo física aqui, galera? Olha só, ó. Olha aqui a unidade, olha aqui a unidade.
tá? Então não é matemática só, tem física na parada, galera. Vocês têm que acostumar a usar as grandezas físicas com as unidades, certo? Porque se usar só número, isso é só matemática. Pois bem, calculando aqui o que tal do que macete aqui, ó, que é o calor sensível, né, no estado líquido ali, ó, tá? Então, o calor sensível da parada vai ser a massa da substância, que é 270, vezes o calor específico, que é o que eu quero descobrir, vezes a variação de tempo, que é de 20 graus. Mas o calor sensível, eu sei quanto que é, certo? Eu sei aqui quanto que é o calor sensível, né? Eu sei quanto que é o calor sensível. Ó, o calor sensível nessa região vai ser, ó, a potência vezes a variação de tempo, ó. A gente já tinha visto isso em sala de aula, galera. Aqui, ó, a gente escreveu assim, ó, fluxo de calor é potência, ó. Potência é calor por intervalo de tempo. Se eu passar esse tempo para cá multiplicando a potência, eu tenho calor. Então aqui, ó, o calor sensível dentro daquela região aqui, ó, daqui, ó, até aqui, ó, quanto calor que ele ganhou. Ele ganhou 232 minutos vezes a variação de tempo, que é de 20 minutinhos. Não é 20 minutinhos? É 20 minutinhos. Não, é 10 minutinhos. 10 minutinhos, eu escrevi errado aqui, não é? Aqui, desculpem, galera, desculpe, chupei bala aqui, ó. Aqui é 20, aqui, ó. 30 menos 20, 10 minutos. Eu escrevi certo, mas a resposta é certa, mas o valor está errado, tá? Vezes 10 aqui, ó. Então isso aqui vai dar, ó, 2.320 calorias para aquecer, certo? Então eu vou colocar esse valor aqui, ó, 2.320, ó. E daí eu posso calcular o calor específico da substância desconhecida aqui, ó, o tal do X, ó, o Xzinho aqui, que vai ser 2.320 dividido por 270 vezes 20. Então, eu vou chamar a nossa boa e velha calculadora, tá? Essa boa e velha, cadê a nossa calculadora aqui? 2.320 enter, dividido por 270, enter, vezes 20 e divide. 0,4296. Daí a gente volta lá. 0,42. 42,96 calorias por grama por grau Celsius. E daí a gente vai aqui na tabela, ó, e olhando só pode ser o benzeno ali, ó, tá? Só pode ser o benzeno. Então eu vou apagar essa parada aqui, ó. Vou apagar aqui, ó, e vou colocar o benzenão aqui, ó, certo? O que a gente está procurando é esse cara aqui, ó. Tá? Então, o que a gente estava querendo mesmo saber, ó, era isso aqui, ó. Ó, a latência de fusão. Agora a gente já sabe, ó, que é do benzeno. Então, isso aqui é 98, ó. 98 calorias por grama. Certo? Então, voltando lá de novo, ó, tá? Voltando lá. Voltando lá, para calcular o intervalo de tempo, vou usar isso aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu fazer uma pinturinha aqui, né? Que eu gosto de fazer uma pinturinha aqui, ó. Opa, não deu. Por que não deu aqui? Deixa eu ver por que não deu. Pera, tio. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa caneta aqui. É essa caneta aqui, ó. Essa caneta vai fazer uma pinturinha assim, ó. Ah, que ficou bonito, ó. Vou usar essa questão aí, ó. Essa equação. Certo? Já ficou já um esqueminha legal. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. E vamos calcular. Então, a potência é igual ao calor por ΔT. Isso é igual a massa vezes a latência de fusão.
igual a delta, dividido por ΔT, tá certo? Então, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Eu vou usar isso aqui, ó. Eu tenho três equações aqui, né? Olha só. Eu tenho isso. Ops, vou fazer aqui, ó. Para aí. Deixa eu explicar aqui, galera. Deixa eu explicar essa parada aqui, senão... Ó, eu posso combinar a equação assim, ó. Isso aqui é um jeito de fazer. Eu posso combinar a equação assim, ó. Isso é outro jeito de fazer. E eu posso combinar a equação assim, ó. Isso aqui, ó, é outro jeito de fazer. Vocês percebem? Eu vou usar esse cara aqui, ó. Então, eu vou usar assim, ó. A potência, vou escrever até aqui do lado, ó. A potência vai ser igual a massa vezes a latência de fusão vezes a variação de tempo. Então, eu pego esse cara e passo para cá, ó. Tá? E aí, então, a variação de temperatura e eu passo a potência para cá, ó. Vai ser a massa vezes a latência de fusão dividido pela potência. E substituo o valor. Então, a massa é de 270. A latência a gente já descobriu ali, quanto que era mesmo? 98, ó. 98. E a potência é 232. Tá? Então, fazendo essa conta aí, ó, 270 vezes 98 dividido por... Quanto mesmo? Até esqueci, galera. Pela potência, 232. 114,05. 114,05 minutos. Tá? É isso o nosso intervalo de tempo aí, ó. ΔT... 114,05 minutos. Tá? É uma solução bem viável, tá bom? Se a gente olhar ali, ó, a nossa opção correta é a letra C, tá? Letra C aqui, ó. É maior que 100, mas menor que 115. Tá? Uma questão bem difícil aí, tá bom? Com isso, fechamos o pacote. Missão cumprida da primeira prova.